O lago Sisu estava situado no centro da floresta de Jura, cercado por uma ampla região de pântano. Esse era o domínio dos homens-lagarto. Um punhado de cavernas cercava o lago, formando um tipo de labirinto natural que impedia qualquer um que tentasse entrar, e no final dela estava a vasta caverna que continha a fortaleza dos homens-lagarto. Lá, a raça deles tinha controle total sobre a área do lago, garantido pela proteção natural com a qual eles foram abençoados. Hoje, no entanto, os homens-lagarto receberam notícias que tinham o potencial de afetar todo o futuro do seu povo. As forças dos orques estavam aqui e eles estavam avançando até o lago Sisu. O chefe deles, após ouvir isso, ainda conseguiu manter sua compostura. Prepare-se para a batalha. Vamos chutar esses porcos de volta para o abismo de onde vieram. Ele estava extremamente confiante, mas isso não significava que ele ia relaxar. Junto à ordem de ataque, ele também enviou uma ligação para reunir o máximo de informações precisas sobre o exército orc que seu povo pudesse encontrar. Eles tinham que ter uma ideia de seus números para início de conversa. Um homem-lagarto comum, carnívoro e feroz em batalha estava em torno de rank C+. Os seus líderes de batalhão provavelmente estavam em torno de B-, talvez até B. E talvez cerca de metade da tribo pudesse servir em batalha, e metade seria uma presença formidável em qualquer guerra. O conhecimento convencional era de que um corpo de cavaleiros totalmente armados de um dos pequenos reinos em torno da floresta seria uma sólida ameaça de C+. Na maioria desses reinos, o exército consistia em no máximo 5% da população total, normalmente somente 1%, a não ser que eles estivessem envolvidos em uma guerra prolongada. Uma força de homens-lagarto com 10.000 soldados exibindo o trabalho de equipe e sincronização pelos quais sua espécie era conhecida não ofereceria nenhuma esperança para um reino cuja população estivesse abaixo de 1 milhão. E essa batalha seria no território deles. O chefe estava gostando das suas chances de vitória, mas ainda havia algo que o incomodava. Os orcs não tinham problema algum em perseguir oponentes fracos, mas eles nunca ousaram desafiar os mais altos na cadeia alimentar. Os homens-lagarto não eram fracos, eles estavam bem mais alto, por assim dizer. Goblins seriam uma coisa, mas o que os estava fazendo agir de forma tão destemida contra os homens-lagarto? A pergunta deu origem a uma pequena semente de dúvida em sua mente, uma que mesmo agora estava esfaqueando o coração do chefe. Ele era um homem ousado, mas também cuidadoso, um equilíbrio que qualquer um que quisesse liderar uma tribo tão feroz precisava ter, e as preocupações do chefe acabaram sendo muito perceptivas. A força do exército orc é de 200.000 soldados! O relatório da equipe de espionagem ao chefe e ao seu conselho de anciãos da tribo desencadeou um sentimento de medo pela grande caverna. Seu conteúdo, emitido entre as respirações ofegantes dos guerreiros, congelou a todos no local. Ridículo. Isso não pode ser possível. Um dos anciões zombou. O chefe concordou. Ele teria dito o mesmo se tantos outros anciões não estivessem presentes. Ele tinha que ser firme para o seu povo, indiferente a todas as más notícias que aparecessem. Ele não podia acreditar nesse relatório, mas também não poderia simplesmente desacreditar e zombar dele. Se o relatório fosse preciso, afinal de contas, ele teria que aceitar e propor contramedidas. Isso é verdade? Sim, meu lorde. Juro pela minha vida. Muito bem. Você pode ir descansar. Ele acenou ao guerreiro e ordenou aos homens-lagarto que sem dúvida tinham corrido a toda velocidade dia e noite para entregar essas notícias para que saíssem da câmara e descansassem. A visão do chefe, tão sábio e reservado como sempre, deve ter os aliviado um pouco, tanto que eles caíram no chão exatamente onde estavam, exaustos demais para continuar. Essa era a prova que a sala inteira precisava de que as notícias eram realmente genuínas, mas 200.000? Esse número era insano. Observando seus companheiros guerreiros levando a equipe de espionagem, o chefe se viu forçado a reavaliar a situação. Os orcs certamente eram uma raça que se reproduzia rapidamente em termos de números, mas ele duvidava que mesmo eles pudessem reunir uma variedade tão grande de homens e mulheres guerreiros em um só lugar. Como eles poderiam manter uma logística para abastecer 200.000 estômagos famintos? Seria um esforço gigantesco manter essas linhas de suprimentos, transportar toda
essa comida não seria viável para uma multidão tão indisciplinada. Os orques são loucos egoístas. Um de seus conselheiros sussurrou para ele. Não se importam com mais ninguém além de si mesmos. Como alguém poderia ter os organizado em uma unidade coesa? Essa era a grande questão, o chefe pensou. Mesmo o mais talentoso líder não conseguiria controlar uma força de 200 mil de uma vez só, não sem ter controle absoluto sobre eles. 1000 de uma vez seria o limite prático para isso. Orques eram monstros de classe D, com inteligência abaixo da dos humanos. Eles pouco se importavam com o que não estivesse diretamente na sua frente. Eles eram bem tolos para um humano, e a palavra cooperação não existia em seu vocabulário. O próprio chefe já estava com as mãos cheias comandando todos os homens lagarto que os serviam, o que totalizava cerca de 20 mil, e essa era uma raça que no geral convivia em harmonia uns com os outros. Adicionar um zero a isso estava simplesmente além de sua compreensão. Mas que tipo de gênio entre eles está comandando essas forças? Dificilmente esse seria o caso. O seu conselheiro respondeu. Qualquer um capaz de manter a ordem entre eles precisaria ser um monstro único. E eu nunca ouvi falar de mais de uma dessas criaturas aparecendo ao mesmo tempo. De fato, Um outro entrou na conversa. a ideia de múltiplos monstros únicos no mesmo calibre que o senhor, meu lorde, nascendo entre os orques, só de pensar nisso é impossível. O chefe assentiu quando cada um deles balançou suas cabeças em descrença. Não, isso até faria um pouco de sentido, mas não há sentido em negar os fatos. Se ele assumisse esse relatório como válido, o que os orques seriam capazes de fazer? Mesmo que os orques tivessem vários monstros únicos como o chefe dos homens lagarto entre eles, será que eles trabalhariam juntos em direção ao mesmo objetivo? Montar uma força inédita como essa exigiria alguma outra presença, algo empurrando todos esses monstros únicos e talentosos a lutar por um objetivo em comum sem se matarem. Um líder tão carismático significaria que mesmo os orques de baixo nível não poderiam ser enganados. De fato, eles poderiam ser uma ameaça nunca antes vista. Será que ele deveria agir sob a suposição de que um líder tão superior assim estava entre eles? Os orques realmente teriam isso com eles então? Mas espere um momento. Será que poderia ser um... Chegando a uma certa conclusão em sua lógica, o chefe ficou visivelmente agitado. Esse pensamento era algo que ele queria banir de sua mente, mas não podia. Alguém capaz de comandar tal força, alguém que dizem nascer uma vez a cada alguns séculos. Será que poderia haver um Lorde Orc entre eles? O sussurro suave do chefe foi transmitido alto e claramente para o seu povo, apesar da crescente comoção. Aqueles que entenderam ficaram quietos, eventualmente silenciando toda a caverna. Um Lorde Orc. Certamente. Mas se esse realmente for o caso... Os anciões que serviam como conselheiros do chefe ficaram igualmente incapazes de aceitar essa possibilidade. Um Lorde Orc era coisa das lendas, e em sua mente certamente seria capaz de comandar um exército de 6 dígitos. Quanto mais eles refletiam sobre a ideia, menos eles podiam imaginar outra razão para o estado das coisas. Se eles realmente tiverem um Lorde Orc entre eles, isso certamente explicaria como e por que eles se uniram dessa forma. Mas qual foi o propósito disso? E isso importa agora? A única questão é se nós podemos derrotá-los ou não. A caverna então ficou tumultuada novamente, com os conselheiros trocando opiniões hostis em cima de opiniões hostis. E então... será que eles poderiam derrotá-los? Lutar em uma planície colocaria os homens lagarto que já estavam em menor número em uma pesada desvantagem. Os pântanos, no entanto, eram o seu quintal. Com uma mão cuidadosa e as armadilhas certas, eles teriam todas as chances de conseguir uma vitória. Ou assim eles pensavam. Se fosse uma simples horda de orques como qualquer outra, o chefe saberia como despachá-la de várias maneiras. Mas se um Lorde Orc realmente tivesse nascido, isso não seria mais tão fácil assim. Se eles estivessem nessa desvantagem numérica tão imensa, eles precisariam manter a moral alta e sobrecarregar o inimigo com seu trabalho em equipe. O chefe sabia que isso era possível com o seu conhecimento das terras locais, mas essa estratégia não funcionaria contra um Lorde Orc. O Lorde Orc era um monstro na definição mais completa da palavra, um que podia farejar e consumir o próprio medo no coração de seus inimigos e aliados. O chefe pensou consigo
consigo mesmo como eles poderiam sair desse dilema. Ele não poderia pedir mais nada se esse Lorde Orc fosse uma ameaça que não existisse de verdade, mas no entanto ele se sentiu compelido a tomar todas as medidas que podia antes do confronto. Ele precisava de um reforço. O chefe, decidido, chamou um de seus homens. O nome desse homem era Gabiru, e por mais prudente e confiante que o chefe dos Homens Lagarto fosse, nem mesmo ele podia ver a enorme quantidade de gasolina que ele estava prestes a jogar nas chamas desse caos. Enquanto isso, em um outro lugar, os pálidos chefes dos Goblins se entreolharam nervosos quando a batalha começou. Havia menos participantes do que antes, o que fazia sentido. Muitos tinham fugido diante dessa ameaça sem precedentes que poderia mudar drasticamente a floresta de Jura para sempre. Tudo começou com um ataque dos lobos de presa. Isso, e os goblins que abandonaram a aldeia que possuía os guerreiros nomeados. Apesar dessa deserção em massa, os guerreiros nomeados tiveram sucesso em afastar os lobos. Um salvador entre eles tinha usado sua força incomensurável para protegê-los. Os guerreiros nomeados não só superaram a ameaça dos lobos, como também os fizeram cumprir suas ordens, e agora eles estavam tentando reconstruir. Os aldeões que tinham declarado que queriam lutar com eles em um tribunal há um tempo atrás, agora tinham sido transferidos para a vila governada por esse salvador. Goblins, essas coisinhas insignificantes, não tinham chance de sobreviver a menos que vivessem em grupos, ajudando uns aos outros. Mas mesmo depois disso acontecer, não havia como esses goblins, depois de terem abandonado seus semelhantes assim, ferirem seu orgulho e implorarem por perdão. Não importava o quanto eles quisessem, isso realmente vinha do fundo de seus corações. Alguns já tinham até verbalizado isso, mas se eles procurassem se juntar a eles agora, eles não duvidavam de que seriam tratados pouco diferente de escravos. Pensando desse jeito, isso era completamente impraticável agora. Felizmente, esse salvador não deu nenhuma indicação de querer engolir as aldeias a seu redor. Talvez eles devessem apenas deixar as coisas como estavam, vivendo como faziam antes. Seria melhor assim. No entanto, a vida não foi gentil com eles. Um dia, do nada, um pequeno grupo de cavaleiros orcs equipados com armaduras completas de placa veio visitar. Nós somos os Cavaleiros da Ordem dos Orcs. A partir desse momento, essa terra está sob o controle do nosso valente Lorde Orc. Nós lhes daremos larvas e a chance de permanecerem vivos se vocês desejarem. Vocês devem coletar todas as provisões de comida que vocês puderem em alguns dias e trazê-las para o nosso quartel-general. Se fizerem isso, nós pouparemos suas vidas e os trataremos como os escravos que vocês são. Se não os fizerem, nós não teremos misericórdia. Não ofereceremos rendição para aqueles que nos desafiarem. Pensem bem antes de fazer alguma coisa. Terminada essa declaração unilateral, os cavaleiros orcs saíram audaciosamente. Orcs eram no máximo monstros de rank D, mais fortes que os goblins sim, mas não tão esmagadores individualmente. Esse tipo de força estava além do conhecimento de qualquer pessoa. Algo desconhecido e aterrorizante estava acontecendo na floresta de Jura. Todos estavam certos disso agora. Algo que anunciava coisas sombrias não apenas para essa vila, mas para todas as áreas ao redor. Quando as aldeias se reuniram e descobriram que as mesmas declarações tinham sido feitas para todos eles pelos cavaleiros orcs, o desespero se firmou completamente. Nesse momento, os goblins perceberam que não havia para onde fugir. Os orcs queriam que os goblins os abastecessem com comida. Disso eles já sabiam. Eles queriam isso deles para não precisarem se preocupar em procurar comida eles mesmos. Caso contrário, eles teriam destruído as aldeias dos goblins à primeira vista, reduzindo-as a cinzas. Os goblins se alegraram quando eles disseram que poupariam suas vidas, mas se eles fossem confiscar toda a comida que eles tinham, qual era a diferença? Eles morreriam de fome ou então seriam mortos. Eles tinham que escolher entre uma morte certa e uma chance ínfima de sobrevivência. Não importava o quanto eles rangessem os dentes, os goblins não tinham nada além da aniquilação esperando por eles. Suas forças prontas para a batalha eram menores que 10.000, e não havia como entrar em contato com
com seus companheiros em outras terras que não eram afiliadas às tradições tribais. Não havia nada a ser feito. Assim que eles se viram nesse impasse, eles receberam notícias que os obrigaram a agir ainda mais cedo. Um enviado dos Homens Lagarto tinha vindo visitar. Será que esse era um vislumbre de esperança? Os anciões goblins se apressaram para encontrar esse mensageiro, um homem lagarto chamado Gabiru, que alegou liderar os guerreiros de sua tribo. A chegada de um monstro nomeado fez uma multidão chegar ao redor dele, como se ele fosse um salvador que certamente os tiraria dessa horrível situação. Eu quero que jurem lealdade a mim. Façam isso e seus futuros serão realmente brilhantes. Esse salvador lhes disse. Os anciãos imediatamente decidiram confiar nele. Foi o clássico erro dos fracos, se agarrar a qualquer coisa que possivelmente pudesse salvá-los. Alguns dos goblins sugeriram que seria preferível se juntar aos seus antigos companheiros ao invés de serem governados pelos Homens Lagarto, mas esses estavam em minoria. A votação foi proferida e eles estavam agora sob o comando de Gabiru, sem fazer ideia de que essa escolha decidiria os seus destinos. Gabiru, Lorde Guerreiro dos Homens Lagarto, tinha levado 1000 combatentes com ele para fora dos pântanos em seu comando direto. O chefe tinha lhe dado suas ordens que ele particularmente não gostava. Ele era um monstro nomeado e seu chefe, que não tinha nome, o estava usando como um par de bois ligados a uma carroça. E mesmo que o chefe em questão fosse seu próprio pai, isso já estava começando a testar sua paciência. Ele sabia que ele era escolhido, especial, e isso era uma fonte de orgulho para Gabiru e sua autoestima. Ele era escolhido. Ele tinha encontrado um monstro no pântano e esse monstro lhe deu um nome. Você tem potencial, foi o que a figura lhe disse. No futuro, eu poderia pensar em você como meu braço direito. Eu voltarei para te ver algum dia. E foi assim que ele foi nomeado Gabiru. Ele se lembrava como se fosse ontem, o evento e o monstro, Gelmud. Ele via Gelmud como seu verdadeiro mestre. O chefe pode até ser o meu pai, mas por que motivos eu tenho que deixar um lacaio sem nome ficar me comandando o tempo todo? Eu tenho que governar sobre todos os Homens Lagarto um dia. Eu preciso, para o bem de Sir Gelmud. Era assim que as coisas deveriam ser? Não poderia ser. Ou assim Gabiru pensou. Era um efeito colateral de querer ser reconhecido por seu pai, a figura sempre severa em sua vida, o grande líder de todos os Homens Lagarto. Ele estava se deixando levar pelo seu orgulho, mas ele não tinha o vocabulário para perceber isso agora. E então, o que ele deveria fazer agora? O chefe tinha lhe ordenado que viajasse entre as aldeias Goblin e buscasse a cooperação deles. Ele tinha até permissão para ameaçá-los a um certo ponto, mas era expressamente proibido de fazer algo que pudesse deixá-los contra os Homens Lagarto. Era uma ideia morna que Gabiru acreditava. O que funcionava com os Goblins eram demonstrações de força, e isso sempre dava certo. Para ele, o seu jeito funcionaria muito bem. Ele tinha todo o poder necessário para isso, afinal de contas. Sim, afinal, por que nós precisaríamos de um chefe com uma mente tão fraca a ponto de um mero pensamento de uma horda de orques o fazer tremer de medo? Essa é minha chance de assumir o controle de toda a tribo. Parecia a oportunidade perfeita, mas não seria fácil trazer os Homens Lagarto para o seu lado. Homens Lagarto valorizavam o poder, mas também solidariedade acima de quase tudo. O chefe tinha controle completo sobre todos os cidadãos e Gabiru sabia que poucos se aliariam a ele no começo. Ainda assim, ele pensou que poderia reunir soldados o suficiente que seriam leais a ele. Os Goblins, por exemplo, tinham nível baixo sim, mas eles serviriam bem o suficiente como escudos vivos. Afinal, em grandes números, até eles poderiam ser uma ameaça. A força estava nos números e ele sabia disso, e 10.000 parecia muito útil para ele. Por que se preocupar com os orques? Com os meus poderes como guerreiro mais forte dos Homens Lagarto, eles seriam poucos, e eu poderia aproveitar essa oportunidade para fazer meu pai abdicar de uma vez só do trono. Então a era de Sir Gabiru está chegando? Um dos guerreiros que estava com ele perguntou. De fato. Muito bem, meu lorde. Eu prometo que todos nós te seguiremos até o fim do mundo. Gabiru lhe deu um aceno confiante. Em sua mente, o seu futuro como novo chefe e grande líder dos Homens Lagarto já era só questão de tempo. E então, talvez seu pai finalmente o visse como ele realmente era, mas por agora ele precisava ser discreto, ficar quieto e esperar pela oportunidade certa. Precisava formar suas forças primeiro, afinal de contas. E
Então ele viajou para as aldeias dos Goblins. Uma por uma ele as colocou sob seu comando. Eles aparentemente já tinham feito um contrato com os Goblins e isso foi o suficiente para eles os tratarem como um tipo de deus benevolente. E isso só serviu para aumentar sua já crescente confiança, o que fez as coisas irem em uma direção muito inesperada. Eu sou o verdadeiro herói aqui. Gabiru pensou. Suas ações se tornaram ainda mais ousadas e arriscadas. Suas ambições infladas estavam famintas e precisavam ser alimentadas logo.